O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A primeira leitura que nos é brindada no dia de hoje traz essa passagem do livro do Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura, em que diz com todas as letras que houve uma grande batalha no céu. Essa não foi só uma grande batalha, foi a maior batalha possível, a maior batalha existente em todos os tempos, porque foi justamente a batalha entre a luz e as trevas, foi a batalha entre o bem e o mal, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E aconteceu que aqueles que seguiram a São Miguel, seguiram, e uma terça parte se revoltou e foi precipitada no inferno junto com Lúcifer e seus sequazes. Ou seja, assim mesmo uma grande quantidade de demônios. O que causou propriamente essa grande batalha, essa lide imensa que está no início, logo no início de toda a criação praticamente? O livro da sabedoria, ele é muito explícito e muito claro a esse respeito. Foi pela inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. Certo é que essa inveja que fala o livro sapiencial não diz respeito propriamente ao pecado dos anjos, diz respeito ao pecado de Adão e Eva, mas bem sabemos que esse pecado de Adão e Eva teve o pecado de Lúcifer na sua raiz, porque justamente se não houvesse a serpente, não haveria esse pecado. Então foi justamente por inveja. Inveja é um vício diabólico, é um vício muito próprio do demônio, e foi esse vício, esse pecado que o demônio cometeu ao empreender essa grande batalha contra os bons. De fato, Lúcifer é um grande invejoso. De fato, quando ele descobriu todo esse apreço, todo esse amor, todo esse afeto que Deus tinha em relação aos homens, e quando ele pensou justamente na encarnação, quando Lúcifer percebeu que viria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnaria, tomaria a carne de um homem, ele logo se revoltou. Mas não só isso, certamente, porque essa batalha, como deixa muito claro em outras passagens do Apocalipse, essa batalha continuou, continuaria entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, certamente, o demônio não só viu essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que viria a se encarnar, Jesus Cristo, mas também viu todos os homens providenciais, sobretudo, que levariam uma coorte de pessoas santas, pessoas virtuosas, para junto de Deus. E, justamente, esses homens providenciais seriam como que outros miguéis que no meio do caos, no meio da confusão, no meio da revolução, também gritariam: quem como Deus? Pois bem, então, se Lúcifer é o anjo da inveja,
o invejoso por natureza, o que seria então São Miguel? São Miguel seria o anjo, portanto, da admiração. Aquele que admirou, aquele que quis imitar a Deus com todo fervor, todo zelo, e foi justamente nesse quem como Deus já estava justamente reconhecida toda essa soberania, essa grandeza de Deus, quem como Deus, e ao mesmo tempo a humildade, ele se colocando como, bom, se Deus é Deus, quem eu sou? Então, nessa atitude de São Miguel que atraiu todos os anjos, está ao mesmo tempo o reconhecimento da soberania de Deus, a grandeza de Deus e a sua humildade. Se Deus é Deus, quem sou eu? Bom, e nós bem sabemos que Nossa Senhora, Maria Santíssima, estava ali também colocada como o fulcro dessa, por assim dizer, de toda essa revolta que houve no início, porque ela daria a luz a Jesus Cristo, né? E o demônio já logo no início já tomou de raiva em relação a ela, não só por isso, mas também por sua humildade. Não por menos que ela disse, eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor. E foi aí que ela atraiu os anjos, atraiu a São Gabriel. Nessa humildade ela atrai os anjos. Bem, então, portanto, São Miguel atraiu e todos aqueles que admiraram, amaram e se entregaram de fato como escravos nas mãos de Deus. Por outro lado, também fica muito claro que essa luta continua. Nossa vida, como diz Jó no seu livro, militia est vita omnis super terram. A vida do homem é uma batalha, constante batalha. E essa luta continua também nos dias de hoje. Não certamente apenas com armas humanas, antes, sobretudo com as armas espirituais. Não por menos que São Paulo diz aos Efésios, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, contra as dominações, contra os príncipes das trevas. Nossa vida é uma luta de fato, né? Mas, se nós, que somos feitos de carne, somos pó, como diz a Escritura, se a nossa inteligência é tão parca em relação à intuição angélica, se nossa vontade é tão ínfima comparada à vontade férrea dos espíritos angélicos, como nós poderemos, de fato, batalhar nessa luta? É justamente o que diz São Paulo. Somos fracos, exatamente. Porque somos fracos, então somos fortes, né? Então, justamente quando nos sentimos fracos, nos colocamos, como todos os prefácios da missa diz, né? Que nossas vozes se unam aos anjos e cantamos todos juntos, etc. Santo, 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 que nossas vozes se unam a deles, mas não só as nossas vozes, mas as nossas forças, os nossos empenhos, nossos afetos, nossa inteligência possa se unir a eles de modo todo especial para essa batalha. Porque essa batalha é ferrenha. Porque é muito claro que o demônio, ele não quer o nosso bem. Ou melhor, ele quer tirar os nossos bens. Ele quer nos espezinhar a todo custo. E da inveja nasce logo a vingança. Ele quer tirar esse bem. Ele está, como diz a epístola de São Pedro, a primeira delas, o demônio está como um leão em torno de uma presa querendo nos devorar. E o que dizer da batalha hoje? Nossa, muito mais. Já São João dizia que todo o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Se isso valia há 2000 anos, o que dizer de hoje? O que dizer de hoje onde o mal é glorificado? O pecado é colocado como mérito, como troféu. Aqueles que perseguem a igreja são aqueles que são os heróis nos dias de hoje. Então, justamente nesses dias, nós devemos pedir ainda mais essa força que vem dos anjos. E, de fato, essa força que vem dos anjos é misteriosa.
Quantas vezes na nossa vida, ou na vida daqueles que nós conhecemos, amigos, colegas, quem quer que seja, nós vemos situações assim que a pessoa está próximo da morte e de fato ela está prestes a ser atropelada e de repente o carro para na frente. O que foi isso? Não tem razão nenhuma para parar, era para ser atropelado, para vir uma morte terrível. Quantas vezes a gente passou por uma circunstância parecida com essa? Porque está o anjo da guarda, está sempre do nosso lado para nos sustentar. Então, de nossa parte, o que fazer? Bom, antes de tudo, é imitar essa atitude de São Miguel, que é a primeira de todas, é a admiração. Uma admiração à santidade, uma admiração aos homens bons, aos homens providenciais, aqueles que imitam mais perfeitamente a Deus. Essa é antes de tudo. Admiração, imitação, zelo pela glória de Deus. Primeiro ponto, sem dúvida nenhuma. Porque, vejam só, que o livro do Apocalipse diz assim, que não se encontrou mais lugar no céu para esses anjos revoltosos. Não se encontrou mais lugar no céu. Deus nem sequer precisou expulsá-los. Eles mesmos se lançaram no inferno, porque não tinha lugar para eles. Eram tão ruins que não tinham lugar para eles. E é isso que devemos fazer nós também. Nós devemos criar um clima de santidade tal que não pode ter lugar para o demônio entrar. E ao mesmo tempo, mutatis mutandis, né, nós bem sabemos pelo Evangelho, né, que a Sagrada Família, quando o menino Jesus estava prestes a nascer, foi procurar um lugar na estalagem e justamente se dizia que nenhum lugar, nenhuma hospedaria tinha lugar para eles. Por quê? Porque eram muito bons. Então tem certos lugares que nós não podemos entrar, porque não é incompatível. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, será que eu posso entrar nesse lugar? E às vezes eu penso com meus botões, né? Se eu estou de hábito, eu não posso entrar nesse lugar, esse lugar não é para mim. Porque se eu não posso entrar de hábito nesse lugar, esse lugar não é para mim. Para um religioso, não é um lugar para mim. Então, é justamente o que acontece hoje em dia, né? Tem certos lugares que não devemos ir, né? E outros lugares que nós devemos fomentar a santidade para que de fato atraia o bem, atraia os anjos, né? Porque de fato há uma incompatibilidade única entre o bem e o mal, assim como a água em relação ao azeite. Primeiro lugar, admiração. Segundo lugar, a humildade. A humildade, como mostrou Nossa Senhora na encarnação, na anunciação, a humildade atrai os anjos. Então, assim também nós devemos atrair os anjos através da humildade. E muitas vezes, e aqui é outro ponto importante que devemos alertar, é o seguinte: o demônio, ele começa tudo pela inveja. A inveja é um pecado diabólico. Mas muitas vezes o demônio, ele envia seus sequazes, seus mensageiros, através justamente da inveja. O Padre Amortio, um exorcista famosíssimo, ele dizia que muitos casos de possessão têm a sua causa externa através da inveja. Pessoas invejosas que lançam mandigas, lançam macumbas, maldições, todo tipo de malogro contra os outros. Por quê? Porque justamente a inveja. A inveja está no começo também de toda e qualquer influência diabólica, de toda e qualquer possessão ou vexação ou coisa do gênero. Então o que devemos pedir nós, então, de humildade, de ser revestidos dessa humildade e, quiçá, por que não pedir, assim como existe de fato uma possessão diabólica, por que não podemos pedir que sejamos revestidos dos anjos, uma espécie de, entre aspas, possessão angélica? Porque de fato, vejam só, São Francisco era chamado um anjo, era um anjo que apareceu no tempo dele. O nosso grande São Boaventura, franciscano, seguidor do Poverello, era chamado Doutor Seráfio. E São Tomás era chamado Doutor Angélico. Então todos nós podemos pedir que sejamos revestidos dos anjos. Davi, por exemplo, era tão virtuoso, tão santo, que era chamado pela Escritura, era tão belo quanto os anjos. E aqueles homens fortes que enfrentavam os poderes do mal,
no Antigo Testamento eram chamados fortes, valentes como os anjos. É isso que devemos pedir para nós, que sejamos santos, valentes como os anjos. E aqui, em última instância, né, esses que são como os anjos verão como Natanael, aqui no Evangelho, né, o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ora, quem vive já sob a proteção dos anjos, já, de alguma forma, já pregusta as bem-aventuranças, pregusta esses cânticos celestiais, pregusta essa vida bem-aventurada. Peçamos, então, a intercessão dos anjos, para que, de fato, possamos ser revestidos deles para essa grande reconquista das almas para Deus, nesse mundo tão incólume, tão corrupto, tão entregado às trevas, para que, de fato, brote a luz através dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.